Ok, pessoal, vocês já me conhecem, o meu nome é Lai Vanderlei e sou fellow de cirurgia cardiovascular aqui na Santa Casa de Porto Alegre e hoje eu irei falar a respeito, o tópico será cardiopatia congênita, mais especificamente irei falar a respeito da interrupção do arco aórtico. Bem, o que eu vou tentar especificar, qual será o meu objetivo principal, é mostrar para vocês o que é a interrupção do arco aórtico, o que é essa cardiopatia congênita, a classificação anatômica, que ela é fundamental para o terceiro ponto que eu irei tentar falar um pouco, que é a estratégia cirúrgica para esses pacientes que possuem interrupção do arco aórtico. A referência que eu utilizei é esse livro aqui, para quem está começando os estudos em cardiopatias congênitas, eu recomendaria, que é de fácil leitura, geralmente ele tem uma visão global da doença, assim, falando tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica. É o livro, a segunda edição do tratado do professor Ulisses Croce. Começando pelo começo, né? A interrupção do arco aórtico nada mais é do que um arco aórtico que está interrompido. A falta, a ausência de continuidade anatômica, né? Não há uma continuação anatômica entre a região proximal da aorta e a região distal da aorta. Para compreender bem o que é essa alteração anatômica e a sua classificação, é necessário, né, ter um conhecimento anatômico do arco aórtico. Então essa imagem aqui demonstra que a aorta ascendente, o tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda e aqui o canal arterial. Observem que o arco aórtico é dividido em três partes. Uma parte proximal, chamada, vamos dizer assim, parte C, que seria entre o tronco braquicefálico e a artéria carótida comum esquerda. Uma parte B, que é a região distal do arco, que seria entre a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, e a região do istmo, que seria a parte A, a terceira parte, que seria entre a subclávia esquerda e o canal arterial. Observe que essa divisão em três partes do arco aórtico é basicamente o que vai definir a classificação anatômica. Essa classificação anatômica, passou aqui. Essa classificação anatômica, que já foi proposta há muito tempo, em 1959, divide o arco em três partes, parte A, B e C, que basicamente é a região proximal distal e a região do istmo. Observe que a interrupção do arco aórtico do tipo A seria uma interrupção que ocorre na região do istmo do arco aórtico, ocorrendo em 28% dos casos. É o segundo tipo mais comum, né? Porque o primeiro, como veremos, será do tipo B. Observem aqui que a interrupção do tipo A, aqui está a aorta ascendente, tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda e depois não há mais arco. Ou seja, não tem continuidade anatômica dessa região proximal do arco com a região, não é nem região proximal do arco, né? Região proximal da aorta com a região distal, com a aorta descendente. E daí já surge um conceito dessa doença, né? Que é uma doença que possui como necessidade um shunt para a aorta descendente. E esse shunt geralmente se dá através do canal arterial. Então observe que o fluxo para a aorta descendente, aqui na interrupção do arco aórtico, ele se dá através do canal arterial. Então é uma doença que podemos chamar, até que se prova o contrário, de uma doença, uma cardiopatia congênita canal dependente. O paciente fica dependente do canal arterial. Como veremos no tratamento clínico, isso exige outro conceito, que uma vez que a doença tenha uma dependência do canal arterial, que é o caso da interrupção do arco aórtico, há necessidade de manter esse canal arterial aberto, com o uso de prostaglandina ou outros métodos. Mas observe que, com relação à classificação da interrupção do arco aórtico do tipo A, se dá após a subclávia esquerda e o canal arterial, na região do isquio. Já a interrupção do tipo B, a interrupção se dará entre a carótida esquerda e a subclávia esquerda, é o tipo mais comum, correndo em 70% dos casos, e que deve-se prestar atenção, o cirurgião,
que é essa forma anatômica, é muito comum haver uma origem aberrante, uma origem anômala da artéria subclávia direita. Ela pode se originar na aorta descendente ou então na região mais distal do arco. Então, é importante para o cirurgião para que ele preste atenção na hora que for dissecar, fazer a dissecção dos vasos da base, dissecar a aorta ascendente, para não paulear, para não lesar essa artéria. Desculpem. E daí haver uma complicação intraoperatória. Então deve-se saber que a interrupção do tipo B é mais frequente e tem uma grande associação com a origem anômala da subclave direita. Observe aqui nessa imagem, né, essas imagens aqui é do Texas Children's Hospital, que a interrupção do tipo B aqui é aorta ascendente, tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda e depois a interrupção, a não continuação do arco aórtico, sendo continuado aqui na parte distal pelo canal arterial e aqui a subclávia esquerda. Já do tipo C é a menos frequente. Observe que a classificação se deu de distal para proximal. Agora fica fácil aqui, a interrupção do tipo C vai se dar entre o tronco braquicefálico e a carótida esquerda, ocorrendo em 1% dos casos. Aqui mais uma vez uma imagem demonstrando que após aqui há uma bifurcação precoce, né, dos vasos do tronco braquicefálico, aqui a subclave direita, a carótida comum direita, e depois não há mais a aorta, sendo continuada aqui pela carótida comum esquerda e a subclave esquerda, e aqui o canal arterial fornecendo fluxo distal, fornecendo fluxo para a parte distal do corpo, pós-interrupção. Essa imagem aqui é do CROT, que seria a mesma coisa, que é do tipo A, interrupção do tipo B, mais frequente, e interrupção do tipo C. Para a estratégia cirúrgica é fundamental ter o conhecimento de qual é a região onde o arco aórtico está interrompido, pois isso vai se implicar na estratégia cirúrgica. E também outro ponto que é fundamental para a estratégia cirúrgica são os defeitos associados, pois se o paciente tem um CIA, um CIV ou uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, você deve prestar atenção nisso para, no momento da cirurgia, também corrigir, claro. E quais são os defeitos mais comuns associados? O PCA, né, a persistência do canal arterial, é praticamente obrigatório, como eu citei, é uma cardiopatia congênita canal dependente. O CIV, né, que tem uma incidência aí muito comum nos pacientes que possuem interrupção do arco aórtico. O CIA e problemas também na aorta, pode ter ali obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, pode ter atenuação da aorta ascendente, etc. Observe que o quadro clínico da interrupção do arco aórtico, o grande problema vai ser a perfusão distal, né? Vai ser a perfusão para a região pós-interrupção. Então a sintomatologia ela vai surgir tão logo quanto o canal se fecha. Por isso que é mandatório manter o canal aberto. Por isso que é mandatório usar prostaglandina para manter o canal aberto. Então, o aparecimento dos sintomas terá uma grande relação com a patência, né? com o quão aberto está o canal arterial. Né? Então, o canal arterial, coloquei até aqui, fiz uma nota, ele é uma ponte de safena, digamos assim, uma ponte entre a artéria pulmonar e a aorta descendente. O fechamento do canal, né, vai gerar um comprometimento circulatório severo nesses pacientes, né, podendo gerar até choque circulatório, né, caracterizado por taquipneia, anúria, etc. Todo mundo sabe caracterizar um choque circulatório. A história natural desses pacientes é que se eles não são operados, a mortalidade é altíssima. 75%, né, na primeira semana de vida, e apenas 10% dos pacientes sobrevivem mais de um ano se eles não são operados. Qual é a conclusão? Que interrupção do arco aórtico é uma cirurgia, então é uma patologia eminentemente cirúrgica. Sendo diagnosticada, vai requerer em algum momento a cirurgia, desde que o paciente tenha condições, claro. Os exames complementares, eu diria que, em resumo aí, o ecocardiograma é fundamental, né? No corte supraesternal você consegue caracterizar
qual tipo de interrupção. Não só ele classifica anatomicamente ali a interrupção, aqui tem imagens, ó, de formas de interrupção vistas ao ecocardiograma, como também o ecocardiograma vai caracterizar, vai identificar defeitos associados, como CIV, atenuação da aorta ascendente, CIA, etc. Então, o ecocardiograma seria o exame padrão ouro, assim, do ponto de vista de custo, benefício, facilidade. Ele entrega várias informações e geralmente ele por si só já por si só ele já define o diagnóstico e a conduta. Não teria mais o que acrescentar. E o cateterismo ficaria exclusivo ali para casos ultraselecionados. E a indicação cirúrgica, como eu falei, né, a mortalidade ali é altíssima em um ano. Então, é uma patologia que você deve estabilizar o paciente e operá-lo, né? Não tem o que fazer. A indicação cirúrgica é a própria existência da doença. E com relação à cirurgia, né, vocês observam que eu falei duas coisas aqui importantes com relação à estratégia cirúrgica, que é analisar bem, classificar bem anatomicamente o arco aórtico. E o segundo ponto é saber quais são os defeitos associados, né? Veremos que a presença de defeitos associados geralmente é o que irá influenciar a morbimortalidade desses pacientes. Sabendo que o defeito associado mais comum é o CIV, sendo o PCA quase que obrigatório. Já no que serve a cirurgia em si, né, já sabemos classificar anatomicamente, já sabemos os defeitos associados mais comuns, agora temos que operar esse paciente. Como iremos operar esse paciente? Basicamente duas estratégias são preconizadas. Um tratamento por estágios, onde você faz um tratamento inicialmente paliativo e depois faz a correção total, e um tratamento em apenas um estágio, onde você aborda o arco aórtico, faz a correção do arco aórtico, se tiver CIV, aborda CIV, se tiver CIA, aborda CIA, se tiver obstrução, atenuação da aorta ascendente, aborda também, ou seja, é apenas uma etapa, você sana todos os problemas do paciente. Hoje é preconizado muito mais a correção total em apenas um tempo. Por quê? Com a evolução pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, a morbimortalidade desses pacientes que fazem a correção total reduziu de uma maneira significativa e que hoje é preferível, a maioria dos centros prefere fazer uma correção em apenas um estágio, né? E quais seriam as técnicas de correção do arco aórtico com o CIV, que seria o defeito associado mais comum nesses pacientes? Tem duas opções técnicas: você fazer uma parada circulatória total, parar o fluxo do paciente e fazer a correção, ou sobreperfusão cerebral semisseletiva ou seletiva, que é o que usamos aqui no fellow aqui, o professor Daniel Hoyer geralmente faz, eu acredito que seja a melhor técnica, fazer uma perfusão cerebral seletiva aí para pelo menos manter a perfusão cerebral enquanto é realizado a correção no arco aórtico. Com relação a cuidados anestésicos, não irei me deter tanto, mas a técnica operatória, parada circulatória total, eu irei demonstrar aqui na imagem, olha. A primeira coisa que tem que ser feita é dissecar bem os vasos da base, a aorta descendente, o canal arterial. Observe que ele fez uma ligadura aqui, né, da artéria carótida esquerda do tronco braquicefálico. O canal ele foi seccionado, foi suturado, foi ligado. E que houve aqui, ó, ele retirou a subclave esquerda e fez uma anastomose término lateral da aorta descendente na região proximal do arco aórtico. Observe que essa técnica aqui ela não preserva o fluxo distal, né? Aqui seria uma interrupção do tipo B, né? Enquanto o cirurgião faz a correção, não tem fluxo nenhum, né, para o cérebro, feito parada cardiocirculatória total. Aqui, olha, essa imagem, uma canulação da aorta, canulação do tronco pulmonar,
canulação aqui, ó, do átrio direito, e é feita a correção. Eu não vou detalhar tanto aqui porque eu quero me deter mais a essa técnica aqui, ó, técnica sobre perfusão cerebral seletiva, que para mim aqui é feito aqui em Porto Alegre e parece-me a técnica mais apropriada. O acesso cirúrgico, né, é feito através de estenotomia mediana, normal. A canulação venosa é bicaval, faz a canulação da cava superior e da cava inferior. A canulação arterial, né, deve ser na aorta ascendente, ó, e também do tronco pulmonar. Por quê? Porque se for canulado apenas a aorta ascendente, não vai ter fluxo distal. Há uma interrupção do arco aórtico. Sendo necessário canular também, ó, observe que a cânula arterial aqui da imagem, ela tem uma conexão em Y que fornece fluxo tanto para a aorta ascendente quanto para o tronco pulmonar. Você deve canular o tronco pulmonar e colocar um torniquete nas pulmonares, na artéria pulmonar direita e esquerda, para que o fluxo se dê direto para o canal arterial e você tenha fluxo distal, para assim você poder resfriar o paciente, fazer uma SEC tanto na aorta proximal, pré-interrupção, quanto para a região pós-interrupção. Daí a temperatura ela é baixada até 25 graus. Essa informação aqui foi do CROT, não é uma, eu não lembro qual é a temperatura que o professor Daniel Roya prefere deixar. E o fluxo da SEC é reduzido pela metade. Você faz a descanulação, ó. Você tira a cânula do tronco pulmonar. Uma vez que a temperatura está baixa, vamos manter o fluxo de perfusão apenas para os vasos da base, mantendo a perfusão cerebral através da artéria da carótida comum esquerda. Então, retira-se a cânula do tronco pulmonar, o fluxo para baixo, para a aorta descendente, ele é interrompido, é colocado uma pinça, né, pode ser um Satins, que vai depender do cirurgião, mas coloca uma pinça aqui para não ficar refluindo sangue da aorta descendente para o campo, e coloca também uma pinça aqui na região logo antes da cânula arterial, e é feita a sutura entre o arco aórtico, a sua região distal com a sua região mais proximal. Observe que aqui foi feita apenas a correção do arco aórtico. Claro que é necessário que os defeitos associados sejam também corrigidos. A correção do CIV é feita de maneira habitual, com o CIV do tipo perimembranoso. A correção é feita de maneira como é feita a correção dos CIVs. Aqui são circunstâncias especiais, não quero me deter a isso. Para finalizar, com relação às complicações, né? Quais seriam as complicações imediatas? Um gradiente transanastomose significativo, ou seja, a anastomose ficar ruim e ter gradiente, haver diferença de pressão, sangramento na anastomose aórtica e tensão excessiva no arco aórtico reconstruído. Corrigir aqui, que pode determinar a compressão do brônquio fonte esquerdo subjacente e resultar ou em efizema vicariante ou em atelectasia do pulmão esquerdo, evidenciados por radiografia, ficou junto aqui, desculpe-me, radiografia do tórax. Tem complicações tardias, obstrução do enxerto, se for utilizado o enxerto tubular, não der para fazer essa anastomose aí utilizando apenas o tecido do paciente, pelo crescimento do paciente e obstrução pseudointimal. Os resultados com relação à mortalidade, não complicações, mas a mortalidade, em 30 dias, né, para a interrupção do arco aórtico com CIV, mortalidade em 30 dias se deu 4% para o tipo A e 11% para o tipo B. Observe que apresentei a técnica apenas da interrupção do tipo B, porém, interrupções diferentes, o conceito será o mesmo. Você vai ter que fazer anastomose entre a região antes da interrupção e após a interrupção. A dificuldade técnica pode variar conforme o local da interrupção e as condições associadas à interrupção do arco aórtico. Com relação a complicações, os resultados, não complicações, resultados tardios,
uma última revisão, desculpem, uma última revisão demonstrou que aos 6 meses, 83% dos pacientes estavam vivos, 5 anos, 70%, e aos 15 anos, 62%. E, com relação a complicações mais tardias, a obstrução do arco aórtico pode ocorrer, e 86% deles não apresentavam obstrução significativa aos 3 anos de evolução, quando a técnica era término terminal, demonstrando que também a técnica utilizada pode influenciar nos resultados. Né? Olha aqui, na experiência inicial do serviço, do CHSS, a ausência de reintervenção por obstrução do arco nos pacientes submetidos à anastomose direta foi muito gratificante, sendo 86%, não tendo obstrução significativa aos 3 anos de evolução. Então, basicamente isso, pessoal. Em resumo, voltando aqui a imagem da classificação do CROT, a obstrução do arco aórtico é a ausência de continuidade anatômica entre uma região proximal da aorta com a região distal. A classificação anatômica é fundamental para traçar as estratégias. Deve-se ter uma boa ecocardiografia pré-operatória para saber os defeitos associados. E a estratégia cirúrgica usualmente vai requerer uma canulação tanto da aorta ascendente quanto do tronco pulmonar para estabelecer um fluxo para a região proximal da aorta, para a região distal, e sempre que possível haver uma reconstrução anastomose direta, já que isso aí geralmente está relacionado a uma melhor patência da anastomose. Então, obrigado pessoal, até a próxima, espero que tenha gostado e vamos tentar fazer mais conteúdos assim objetivos. Pretendo colocar também esse resumo aqui no nosso blog. Valeu!